Olá, estamos começando mais um programa juntos, aqui pela E-Paraná. Um programa de entrevista, com uma perspectiva bíblica, levando até você assuntos que possam ser tratados para você e para a sua família. Você sabia que os avanços tecnológicos, em especial, tudo que está ligado à internet, facilitou muito a nossa vida? Sim, facilitou muito, mas também trouxe alguns malefícios, como, por exemplo, alguns crimes que são cometidos através da internet. Hoje nós queremos conversar um pouco sobre um tema bem específico, pedofilia e crimes digitais. E para falar um pouco sobre isso, nós temos aqui aos nossos estúdios o Dr. Demétrios Gonzaga de Oliveira. Dr. Demétrio, eu quero lhe agradecer por aceitar o nosso convite. Dr. Demétrio é formado em Direito pela Faculdade de Curitiba, já foi delegado-chefe da Agência de Inteligência da Polícia Civil do Paraná e atualmente tem chefiado o Núcleo de Combate aos Cybercrimes, no Ciber, da mesma instituição, que é a primeira unidade no Brasil. Muito obrigado, Dr. Demétrio, por ter aceito o nosso convite e fala um pouquinho para a gente sobre essa tua atuação nesse núcleo de combate a esses cybercrimes. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu sei da responsabilidade que temos como pessoas que trabalham no combate ao crime e efetivamente estar levando ao conhecimento da sociedade os problemas que afetam as nossas famílias de forma tão profunda, tão grotesca como nós vemos atualmente. A questão da pedofilia em si é uma questão que ela afeta de forma silenciosa todas as nossas famílias. E efetivamente nós sabemos que a tecnologia ela veio como uma evolução significativa em termos de ciência, de conhecimento, de interrelacionamento, de estabelecer contatos com pessoas que não víamos há tanto tempo, mas que efetivamente de uma forma ilícita vem sendo utilizada pelos criminosos que se valem muitas vezes de falsa identidade para tentar ingressar nos relacionamentos das pessoas que efetivamente queriam usar essa tecnologia de uma forma mais salutar. Esse crime de pedofilia digital, que hoje a gente quer falar um pouquinho, até nos preocupando um pouco com as crianças e os adolescentes, que eu acredito serem as maiores vítimas, né? A gente pode afirmar, pode constatar que isso daí começou, ou seja, de um aproveitamento da própria internet, né? Porque antigamente não existia, então, o crime da pedofilia digital. O que acontece é que a tecnologia ela possibilita, em primeiro lugar, que as pessoas possam a qualquer momento se valer de outra identidade, de uma identidade dissimulada ou de uma conexão muitas vezes aberta para tentar, digamos assim, atingir o seu objetivo. No caso da pedofilia, nós já temos conhecimento que, via de regra, os criminosos se valem dessa estratégia. Então, por exemplo, quando um adolescente ou quando uma criança começa a utilizar a tecnologia e começa a estreitar laços, como acontece muito em comunidades de relacionamento, efetivamente esses criminosos também estão lá colocados, esperando uma oportunidade de ter esse acesso, de ter essa proximidade, essa aceitação através dos adolescentes e das crianças. A partir daí, essa prática vai evoluir, evidentemente, para a obtenção de material e progressivamente vai chegar até, quem sabe, a encontros e desaparecimento e morte dessas crianças ou adolescentes. Quem são as vítimas mais vulneráveis hoje, doutor? Eu diria que são principalmente as crianças e os adolescentes, até porque eles não têm aquela malícia, não têm o desenvolvimento completo ainda para saber discernir o certo do errado, o que efetivamente pode ser considerado confiável ou não dentro da rede mundial de computadores. Nós temos lá um levantamento que aponta que cerca de 30% a 35% das pessoas envolvidas em crimes são adolescentes ou crianças, seja na condição de vítima, seja na condição de colaborador com essas práticas delituosas. Sabemos, por exemplo, e é chocante chegarmos a essa conclusão, que parte das redes de pedofilia é alimentada por adolescentes cuja idade variam de 17 até pessoas com 24 anos de idade, que muitas vezes produzem esse material efetivamente dentro de casa, muitas vezes fotografando irmãos, primos, parentes. Alguns locais, por exemplo, quando os pais largam tecnologias de produção de imagem, como câmeras de longo alcance, eles filmam o interior de outras casas, outros apartamentos, utilizando esse equipamento quando os pais não estão por perto.
E o perfil dos abusadores? Existe um perfil hoje já pré-elaborado ou nós temos dos próprios abusadores desde adolescente até idoso? Como que é isso daí? Olha, nessa faixa já foram encontradas situações incríveis realmente em termos de identificação de faixa etária. Nós já tivemos casos que foram registrados, graves inclusive, onde o material foi produzido por um garoto de 11 anos de idade. Nós já tivemos casos, por exemplo, que as pessoas identificadas como pedófilos tinham mais de 70 anos de idade. Não acredito especificamente que você possa traçar um perfil específico, tanto de vítima quanto do criminoso, mas nós sabemos que algumas características são realmente uma constante. Adolescentes, por exemplo, que produzem esse tipo de material, que participando das redes de relacionamento e convencendo outros adolescentes a se despirem, a se exibirem em frente às câmeras, eles efetivamente são adolescentes que têm por hábito ficar muito fechado dentro de casa, dentro do seu quarto, conectados várias horas por dia, dificultam inclusive o acesso às outras pessoas da casa, a esse quarto, digamos, esse ambiente onde ele fica fechado. Nós sabemos, por exemplo, que há um alto índice também de familiares, de pessoas próximas às vítimas, que se valendo muitas vezes desse excesso de confiança, acabam se aproveitando e induzindo crianças ou adolescentes a se exibirem nuas ou até produzirem material que são cooptados por eles e amanhã ou depois utilizados como ferramenta de chantagem para que a aproximação física acabe se concretizando. Qual é a sua definição? Qual é a definição aí para pedofilia digital? A pedofilia digital, nos modos que nós enxergamos hoje em termos de legislação brasileira, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquela em que o criminoso, se valendo da tecnologia, ele produz, ele divulga, ele alicia, ele comete várias situações que somadas acabam se traduzindo no crime da pedofilia. É importante ressaltar que as pessoas veem até de uma forma simplista a questão da pedofilia. Não é tão somente uma determinada prática. O crime de pedofilia, para vocês terem uma ideia, ele se traduz através de mais de 20 verbos diferentes, dentre os quais produzir, distribuir, facilitar a distribuição, facilitar a produção, obter, manter no seu computador, divulgar, aliciar, tem várias situações diferentes. Porque nós sabemos, a pedofilia na sua origem, ela tem uma descrição de caráter patológico. E como tal, ela não é tratada dentro da legislação brasileira. Ali nós vemos condutas, efetivamente, que se traduzem em ilícitos e são tratados com penas. Mas, via de regra, nós sabemos que a preferência de um adulto por uma criança ou por um adolescente, tendo, por fim, esse envolvimento de natureza sexual. A pedofilia de ordem natural, digamos assim, de origem, seria esse interesse do adulto pela criança, mas praticado sem o uso da tecnologia. Então é aquele pedófilo que fica, por exemplo, observando a criança que passa todos os dias sozinha na frente da sua casa, sem um acompanhamento. Num determinado momento ele tenta uma aproximação, começa a querer dar a balinha, dar um presentinho, puxar a conversa, sem emprego de tecnologia, até o momento em que ele consegue convencer a criança, ou que ele força até a criança a entrar dentro da sua casa, ou entrar dentro de um carro, leva para algum local e acaba consolidando essa violência sexual contra essa criança ou adolescente. A digital ela se traduz exatamente no emprego da tecnologia para, num primeiro passo, tentar se aproximar, tentar obter uma proximidade que facilite a obtenção também de material de nudez ou de cenas efetivamente de sexo. Entendido. Espero que você, telespectador, esteja compreendendo o tema que nós estamos abordando. Nós estamos tentando aqui esclarecer a você um pouquinho sobre o que é pedofilia, o que é o crime da pedofilia digital. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta trazendo mais informações dessa entrevista aqui que a gente está tendo com o Dr. Demetrios sobre pedofilia digital. Olá, querido espectador. Eu sou o pastor Claudinei e estou falando aqui de Paranaguá. Quero fazer um convite a você da região do litoral. Você que acompanha os nossos programas de televisão e quer saber mais sobre o amor de Deus, saiba que existe 47 igrejas e congregações espalhadas no nosso litoral.
certamente uma igreja está perto de você. No nosso site que aparece aqui na tela, você vai poder acompanhar uma lista completa de todos os endereços. Visite uma das nossas igrejas e que Deus te abençoe e fique conosco. Estamos de volta hoje conversando aqui com o Dr. Demetrios, falando sobre pedofilia digital. Dr. Demetrios, como que a gente estava falando ali sobre a atuação dos abusadores, né, do pedófilo digital? Como que eles agem? Como que é a forma que eles procuram essas vítimas? Olha, nessa área que nós atuamos, basicamente eles se valem da tecnologia para tentar estabelecer contatos via redes de relacionamento. Hoje essas redes de relacionamento se tornaram um canal aberto e uma verdadeira válvula de escape àqueles que querem passar as suas frustrações, as suas alegrias, as suas comemorações. E desta forma, quando não orientados, principalmente crianças e adolescentes, acabam passando muita informação que alimenta esses pedófilos. Evidentemente que eles se vendo atraídos pelas imagens que são postadas, em caráter muitas vezes até excessivamente exibicionista, isso chama a atenção do pedófilo, que busca, através daquela falsa identidade, estabelecer uma amizade. Então ele vai lá e pede amizade. Quando ele observa, por exemplo, que são adolescentes, ele já começa a procurar aprender, inclusive, o linguajar dos adolescentes. Ele conhece as preferências, ele estuda as preferências, as gírias da época, os gostos musicais. Todas essas situações dão, assim, digamos, uma fundamentação para que ele consiga estabelecer um contato mais cômodo com outro jovem, porque eles falam a mesma língua, é muito mais fácil de se comunicar. A partir do momento em que ele consegue esse contato, ele começa a se entrosar com o grupo, começa a conhecer outras pessoas e a partir dali ele pode inclusive criar outras novas identidades, utilizando muitas vezes aquelas fotos que estão postadas nessas comunidades. Então, buscando alguém próximo, ele consegue facilidade na obtenção de algumas informações. Antigamente, então, quando a gente ouvia dos nossos pais, nossos avós, os tios, dizendo assim que, olha, cuidado com o tiozinho que está na porta do colégio dando balinha, pode ser alguém que está com mal, né, está com má intenção contra você, né? Hoje, que recado que a gente precisa dar aos filhos, né? Porque falando em pedofilia digital, os filhos estão conectados, podemos dizer, 24 horas por dia. Exato. Eu diria o seguinte, principalmente em termos de comunidade e relacionamento, que é a ferramenta mais utilizada hoje, eu diria que antes de aceitar qualquer pedido de amizade, tente fazer a verificação se essa pessoa que está pedindo esse vínculo agora realmente é conhecida. Se é alguém que você tem muito contato, telefone para ela, pergunte se efetivamente é ela que está pedindo ou não. Se for alguém que você não tem tanta proximidade, mas sabe que é do circuito de amizades, pergunte aos demais colegas se o conhecem ou não, porque a partir do momento em que você aceita, essa pessoa começa a ter acesso a todo o teu círculo de amizades também. E a partir dali ele vai ter muita mais facilidade para poder se aproximar das outras pessoas. Precaução para pedidos de amizade através das redes é a palavra-chave. Tem que checar. Inclusive, nas palestras que nós fazemos constantemente aos adolescentes, nós temos pedido a eles que efetivamente façam essa verificação e dentro de uma das palestras, quando eu encerrei a palestra, um dos adolescentes fez a experiência e estavam solicitando amizade para ele, ele fez o contato e acabou confirmando que quem pedia amizade não era a pessoa que ele pensava, mas a foto estava lá postada, o nome era o mesmo, utilizava o nome e o sobrenome e não se tratava da mesma pessoa. Que é os chamados perfis, os fakes, né? As falsas identidades, os fakes. Identidades. Exatamente. Recebeu um jovem adolescente, uma criança, um adolescente que com acesso começou a receber alguns tipos de mensagens ou algumas coisas que não são tão habituais. O que ele deve fazer? Deve falar com os pais? Deve já ligar direto para a polícia? Qual que é a instrução? O ideal é que primeiramente converse com os pais e mostre o que está acontecendo. Eu sempre digo que o importante é esse vínculo de confiança e de proximidade entre pais e filhos. Não dá mais para a gente acreditar que pelo fato de largar tecnologia nas mãos dos filhos eles vão estar bem. Muitos pais, nós percebemos, muitas vezes vão assistir a novela, o pai vai assistir o jogo de futebol, se distrair com qualquer outra coisa, larga a tecnologia na mão e acha que o seu filho está seguro. E não está. O mundo virtual ele é muito mais perigoso
porque ali as pessoas podem se valer de várias identidades diferentes, depende da intenção da pessoa. A pessoa, quando ela tem boa intenção, ela se identifica, você sabe que é conhecida, confirma, não tem problema nenhum. Mas o criminoso, como ele já vem imbuído dessa intenção negativa, essa intenção ilícita, ele se vale dessa falsa identidade exatamente para tentar conseguir aquilo que ele pretende. No caso da pedofilia, são essas imagens de cenas de nudez para que amanhã ou depois ele evolua nas suas chantagens e force até os encontros. Encontros esses que muitas vezes resultaram em agressões, em estupros e até desaparecimento de crianças. Algumas foram encontradas mortas. Para você ter uma ideia, como é equivocada essa impressão de que, por exemplo, levar um colega no encontro, vou levar uma colega no primeiro encontro, porque dizem que é bom levar alguém junto. Na Bahia tivemos uma situação detectada onde 2 jovens foram decapitadas após um encontro na internet. E a idade varia, nós mostramos isso claramente nas apresentações, nas palestras, que as idades das vítimas que efetivamente foram agredidas ou morreram variam aí claramente de 12 até 50, 60 anos de idade. Então você veja que pessoas adultas que achavam que teriam o domínio, que teriam o discernimento suficiente para estabelecer um novo relacionamento, uma nova amizade, acabaram também mortas. É impossível nós calcularmos que sem o acompanhamento, sem a orientação dos pais, crianças ou adolescentes possam livremente estabelecer esses contatos e essas proximidades, fornecendo material e indo a encontros. Nós detectamos nos nossos levantamentos, para você ter uma ideia, que embora nós insistamos constantemente que crianças e adolescentes não devem ter tecnologias no quarto, e efetivamente 80% delas ainda têm. 50% delas confessaram que esperam os pais irem dormir para depois se conectarem. 5% confirmaram que já foram interpeladas por estranhos durante as madrugadas, nesses bate-papos escondidos dos pais, e 2% asseguraram que foram a encontros com estranhos que conheceram durante a madrugada. E o pai nem ficou sabendo? Nem ficou sabendo. É uma preocupação muito grande. Qual que é o grau hoje de eficiência da atuação hoje, né, da polícia, desse serviço de inteligência, para combater esse tipo de crime? Eu posso falar mais de perto em relação ao nosso núcleo aqui do Paraná. Correto. O Núcleo de Combate aos Cybercrimes efetivamente é a primeira unidade do país criada para combater crimes praticados mediante emprego de tecnologia. Nós servimos de referência ao resto do país para efetivamente transmitir esse conhecimento que se traduz na investigação de mais de 30 mil casos. O nosso índice de elucidação chega ao nível de 93%. Os 7%, eu até já havia antecipado, que efetivamente dizem respeito a empresas que se negam a prestar as informações dizendo que não têm condições técnicas, que tiveram algum problema, ou quando os provedores estão sediados fora do país, em países que efetivamente não têm tratado ou convenção internacional. O nosso índice de acerto em relação à origem das conexões é de 100%, o que não significa que o criminoso vai estar sentado lá esperando. Ele se valendo muitas vezes dessas redes wireless abertas, disponíveis aí no mercado, ele com um equipamento móvel ele consegue se desvencilhar, se movimentar rapidamente, mudando muitas vezes até de estado. Para vocês terem uma ideia, aquele caso da Raquel Genoff, que até hoje é uma grande incógnita, nós trabalhamos acompanhando e respaldando as investigações no campo tecnológico, detectamos, por exemplo, pessoas de um grupo que estavam espalhadas pelo país afora. E algumas das respostas que nós obtivemos, as empresas diziam que não tinham controle nenhum dos acessos dos seus usuários. Então, muitas vezes, essa liberação, assim, sem controle de tecnologia, também acaba contribuindo com o criminoso. O que o pai deve fazer quando o seu filho ou uma criança disser para ele que foi vítima de um abuso, né, ou está sendo aliciada? Olha, imediatamente deve coletar todo o material referente a qualquer tipo de conversa ou a qualquer tipo de material que tenha sido enviado e procurar imediatamente a autoridade policial mais próxima, a unidade policial mais próxima, pedindo a orientação e a lavratura do boletim de ocorrência. Se as provas estiverem ali na mão, de forma que sejam muito claras, a autoridade efetivamente vai lavrar o boletim de ocorrência bem rápido, já vai tomar as declarações e tomar as providências no sentido de iniciar o rastreamento. Caso contrário, é importante que você primeiro reúna esse material, tá? Porque muitas vezes as pessoas vão lá literalmente sem nada nas mãos e efetivamente nós não vamos conseguir convencer o Poder Judiciário, o Ministério Público da necessidade da quebra de sigilo. A quebra de sigilo é efetivamente uma agressão, mas autorizada judicialmente.
É uma garantia constitucional o direito da privacidade, e esse direito só pode ser violado mediante uma autorização judicial, desde que estejam presentes as comprovações de que o crime aconteceu. Algumas pessoas se desesperam, é um equívoco absurdo imaginar que primeiro eu vou tirar tudo isso do ar, vou eliminar todas essas provas, vou apagar tudo, depois eu vou procurar a polícia. Porque a polícia não vai ter condições de convencer o Poder Judiciário e o Ministério Público da necessidade de se quebrar uma garantia constitucional de sigilo para poder localizar o criminoso. Doutor, mas para que não chegue a esse ponto da criança já ter sido aliciada, já ter indícios de que já está havendo essa concepção de crime, vamos assim dizer, o que os pais, qual que é o papel do pai nesse momento? Olha só, efetivamente é importante a conscientização, a prévia conscientização. É fundamental que os pais estejam efetivamente conversando com os filhos, demonstrando realmente que são as pessoas mais próximas, os melhores amigos a quem efetivamente deve ser depositada essa confiança. Não pode haver segredos em termos de novos relacionamentos, de utilização de tecnologias. Tem que conversar em conversas francas e diretas. Os pais têm que aprender a usar a tecnologia também. Não adianta largar a tecnologia nas mãos e não dar atenção nenhuma a isso, porque para você entender como funciona uma comunidade de relacionamento, você tem que ingressar nessa comunidade. Nem que seja para aprender como ela funciona, nem que seja para observar o que é que está acontecendo. Se você estiver na mesma comunidade, você poderá, por exemplo, ver quem são os amigos, quem está pedindo amizade. Você pode fazer aquela verificação que talvez o jovem não tenha feito no sentido de checar quem está pedindo amizade. E pode analisar, inclusive, dentro das conversas, dentro dos conteúdos que forem ali postados, quais os que efetivamente podem ter um caráter tendencioso no sentido de buscar uma aproximação indevida do seu filho. Então o pai hoje, além de ter um tempo de qualidade junto com a família, ele precisa ter um tempo de qualidade navegando na rede mundial de computadores junto com o seu filho, seja através das redes sociais, seja através dos aplicativos nos seus smartphones e tudo mais. Ele precisa ter um contato direto com o filho, uma liberdade com o filho e a confiança do filho. Isso mesmo. Eu já venho há alguns anos insistindo, inclusive, que as escolas que têm equipamentos promovam finais de semana em que possam ensinar os pais a usar essa tecnologia, a entender essa tecnologia. Isso seria de fundamental importância na medida em que eles entenderiam de uma forma muito mais fácil, porque às vezes o filho também não explica. Então, seja aquele amigo realmente do seu filho, peça para ele te ajudar, para ele orientar, para ele criar um perfil para você poder ser adicionado e poder acompanhar o que é que está acontecendo. Precaução, amizade com o filho, isso daí é algo essencial. Eu costumo dizer que a atenção que o pai e a mãe não derem para o filho, provavelmente o pedófilo vai querer dar com muito mais qualidade do que o próprio pai. O pedófilo vai ser aquele melhor amigo, vai ser o ombro amigo que no momento de frustração, de tristeza, de qualquer coisa, vai estar amparando, conversando e tentando se aproximar para atingir o seu objetivo criminoso. A denúncia anônima também funciona, nós recebemos várias delas e efetivamente apuramos todas com profundidade. Em se confirmando, tranquilamente nós localizaremos o criminoso. Dr. Demetrio, nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa e eu queria pedir para o senhor o seguinte: que recado o senhor pode dar ao pai que está assistindo esse programa, que tem filho adolescente, que tem as suas crianças que estão envolvidos, que tem smartphone, que tem internet aberta em casa? Qual que é o recado? A orientação básica é aquela: seja o melhor amigo do seu filho. Converse com ele, explique, conscientize e, principalmente, acompanhe, leve-o, inclusive estimule-o a pesquisar e a analisar o que é que está acontecendo em termos de gravidade de crimes na internet. Participe, o pai deve, a mãe deve participar, deve ir às palestras, e é uma preocupação grande porque nós já percebemos palestras para adolescentes e crianças, sempre temos um volume significativo de participantes. Eles vão, eles entendem, comparecem. Agora, quando nós fazemos a palestra para os pais, poucos comparecem. Poucos vêm entender o que está acontecendo, vêm se preparar para tentar evitar os problemas. Dr. Demetrios, eu quero agradecer a sua participação, que com certeza contribuiu muito para a sociedade, levando palavras de esclarecimento, né, a respeito desse assunto que precisa ser tratado e cuidado com toda a atenção. Então, receba o nosso muito obrigado pela sua participação e compartilhar com a gente esse conteúdo, né, dessa sua vivência ali, cuidando
desse núcleo de combate a esses cybercrimes. Obrigado. Eu quero também deixar meu agradecimento novamente pelo convite e, em primeiro lugar, agradecer a Deus que me deu essa orientação, essa visão para que eu pudesse efetivamente sugerir e criar literalmente um espaço destinado ao combate desse crime. Posso dizer que fui abençoado com uma equipe nota 10, da qual muito me orgulho e que efetivamente contribui muito comigo em tudo aquilo que é solucionado. Sem a minha equipe, certamente eu não conseguiria. Eu entendo também que ela é um presente de Deus que tem me ajudado muito nesse trabalho que é tão complexo e tão, digamos assim, pouco reconhecido em termos em nível nacional pelas demais unidades. Legal. Eu quero deixar só um texto da Palavra de Deus que está registrado em Provérbios. Para você, pai, você que nos assistiu, e esse texto diz o seguinte: ensina a criança, o seu filho, o caminho que ele deve andar, porque ele não vai se desviar dele. Então, se você não tem ensinado para o seu filho os caminhos do Senhor, se você não tem instruído o seu filho, está na hora de você começar a fazer este caminhar ao lado do seu filho. Eu quero orar pela sua vida encerrando esse programa, pedindo a bênção de Deus para você, para o seu lar. Esse é o nosso desejo, que haja proteção de Deus para a sua vida e também para a vida da sua família. Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento aqui de compartilhar com o Dr. Demetrios desse conteúdo chamado Pedofilia Digital, que com certeza trouxe notas de esclarecimento para aquele telespectador que está nos assistindo. Deus, visita o lar dessas pessoas agora. Coloca os teus anjos protetores, Deus, que os pais possam ter iniciativas de cuidado para com seus filhos e que os seus filhos possam estar com o coração aberto para entender quais são os teus caminhos, quais são os passos e que possam confiar acima de tudo nos seus pais, possam compartilhar com os seus pais e dizer para os seus pais quando alguma coisa diferente estiver acontecendo. Mas cabe aos pais também, ó Deus, uma bênção especial para que eles possam ter discernimento, para que não venham, ó Deus, permitir que os seus filhos sejam acometidos de crimes. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco o próximo programa, aqui pela E-Paraná. Levaremos até você mais um tema, mais uma entrevista, tentando responder os desejos da nossa sociedade, apresentando sempre uma perspectiva bíblica. Até o próximo programa e que Deus te abençoe.